Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Mainara, estudante de Engenharia Florestal do 5º ano da Unesp de Botucatu, e hoje vou apresentar para vocês o meu estudo sobre a variação espaço-temporal da concentração de sólidos totais na microbacia hidrográfica do Rio dos Coxos, um estudo vinculado ao Laboratório de Análise de Água, o Lab Água da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com apoio da minha orientadora, professora e doutora Juliana Luiza Pinemérico Pinheiro. É um prazer estar apresentando aqui para o 5º Fórum Online. Então, esse estudo, ele possibilita o levantamento completo da qualidade de água na microbacia hidrográfica e contribui diretamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, sendo a ODS 6, né, Água Potável e Saneamento, onde busca assegurar a oferta e gestão sustentável de água e saneamento para todos. E o ODS 15, Vida Terrestre, que se ao proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água, como áreas úmidas e florestas ciliares, são importantes para a saúde dos rios e para a biodiversidade. Então, o maior objetivo deste trabalho é avaliar a concentração de sólidos totais na microbacia hidrográfica do Rio dos Coxos para identificar possíveis alterações da qualidade hídrica, então seja influência por eventos naturais ou por ações antrópicas, e fornece embasamento para o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos da região. Então, a metodologia ela foi dividida em duas partes, a qualitativa, onde se foi escolhido 6 pontos estratégicos da microbacia. Então, nós temos a nascente sendo o ponto P1, onde se situa em uma área de declive sobre um manejo convencional agrícola. O ponto P2 é uma zona de influência rodoviária, então é uma área que fica próximo a estradas, né? O ponto P3 e ponto P4 que são similares pela presença de cultivo, o que se diferencia é a rotação de culturas e também justamente pelo ponto P3. Anteriormente era uma área de pastagem e atualmente é usada irrigação em sino-solos. O ponto P4 já é um sistema de plantio direto adjacente a talhões de pinos. O ponto P5 é bastante presente de solos argilosos e uma mata nativa que sofre pressões pelas lavouras e pela fauna. E o ponto P6 é a nossa foz, onde nós temos a presença de remanescentes de florestas reduzidas e sofre impacto também da sua infraestrutura viária. É um ponto próximo a uma ponte. A segunda parte da nossa metodologia é a quantitativa, onde acontece realmente a análise no laboratório. Então, a concentração de sólidos totais, a sua análise é feita inicialmente pela calcinação das cápsulas de porcelana em um forno chamado mufla por 550 graus por 30 minutos. Se realiza a pesagem desses cadinhos, né, pela balança analítica, então se obtém o peso P1, nós adicionamos a amostra de água, então 20 ml, e se leva à estufa por 123 graus por 24 horas. Após esse tempo, se retira da estufa e se pesa para obter o peso 2. Então, tendo esses dois pesos, nós conseguimos fazer o cálculo gravimétrico e, por fim, se obter o valor dos sólidos totais por miligrama por litro. Trazendo um pouquinho da nossa área de estudo, ela se compreende, então, a microbacia hidrográfica do Rio dos Coxos, né, se localiza no município de Pratânia e pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médico Paranapanema, conhecido também como UGRE 17. Ao seu redor, nós temos plantio direto de grãos como aveia e soja ao longo do ano, agricultura irrigada e pastagem, plantação de cana-de-açúcar sem a realização do plantio direto e área de vegetação nativa. O clima da região é mesotérmico, então temperado quente úmido, e sua temperatura no mês quente, se supera 22 graus Celsius. Aqui uma imagem, né, do mapa georreferenciado da microbacia do Rio dos Coxos, onde está justamente delimitado a nossa microbacia e os pontos de coleta que foram analisados. Agora, trazendo um pouquinho dos nossos resultados,
e discussões, o estudo ele implica que a gestão das bacias não basta somente focar na preservação da foz, mas sim toda a carga de sólidos que é determinada justamente pelo manejo, seja no ponto P1, né, na sua nascente, ou no ponto meio do curso, como o ponto P5. Então, é importante trazer intervenções para recuperar e priorizar justamente essas áreas que têm alta declividade com plantio convencional, que vai reduzir, então, o aporte dos sedimentos para todo o sistema. É importante destacar também que os resultados são dos estudos de outubro de 2025 a janeiro de 2026, né? As coletas foram realizadas no período da manhã. Então, no que tange aos sólidos totais, a água, né, a sua qualidade é comprometida, sim, por fatores físicos e por manejo agrícola. Então, quando P1, né, a nossa nascente, como vocês podem ver na imagem ao lado, ela apresenta valores médios de 182,5 miligramas por litro, sendo superior ao ponto P3, com 127,5, e o ponto P4, com 160 miligramas por litro. O que justifica essa variação é porque nós temos o plantio convencional que está acarretando esse solo exposto, compactado e principalmente pela erosão, que facilita o aporte de rendimentos para a nascente, enquanto o plantio direto do ponto P4 e a vegetação de lianas, né, e palmeiras do ponto P3, eles seguram, né, e servem como filtros parciais para reduzir essa carga de sólidos. O ponto P2 é aquele ponto que eu comentei anteriormente, que é próximo de estrada. Eu vou mostrar posteriormente uma imagem, mas ele apresenta a média de 152,5, um valor médio assim, e o que acarreta esse valor é justamente os resíduos sólidos e esse escoamento da estrada para esse curso d'água. O ponto P5, ele apresenta 190 miligramas por litro. Por mais que tenha o solo argiloso, que serve como drenagem, né, como filtro, e a presença também de vegetação, o que mais impacta essa área, como mostra a imagem ao lado, é a presença de fauna. Então, nós conseguimos ver os cavalos, mas outros animais também têm um acesso livre, né, que remobiliza o sedimento, né, compactua o solo e tem esse transporte também para o curso d'água. O ponto P6 é da imagem menor embaixo, com 226,25 mg por litro, o maior índice de sólidos totais. Esperado por uma foz, né? Porque ao se pensar no seu papel que está transportando desde do P1, P2, então todos os pontos anteriormente se descarrega na foz, né? Mas fatores específicos desse ponto é a degradação da vegetação nativa que está ao seu entorno e também a infraestrutura da ponte, como eu comentei, né, nessa ponte tem um transporte de carros, o que facilita também o aporte de materiais para a água. Então, tendo uma visão geral dos pontos analisados referente a sólidos totais, nós temos que a bacia ela tem um transporte moderado de sedimentos e o que mais influencia nessa variação é o manejo do solo e a degradação da mata ciliar. Então, trazendo imagens, né, para uma maior visualização, o ponto 2, que eu comentei, que é próximo de estrada, vocês podem observar que é uma água que já está mais esverdeada, uma água parada, diferentemente do ponto 3, né, onde nós temos ali a presença da pilheira, o entorno, uma mata preservada, a presença de lianas, né, de vegetação, o que faz que reflete até na qualidade da água, a qualidade está até mais transparente a coloração dela, né? Então, justamente esses fatores servem como filtros naturais, barrando esse sedimento. O ponto P4, eu quis trazer a imagem do redor do curso da água, então é justamente o plantio direto de soja. Agora, para ter também um maior panorama dos sólidos totais, né, os valores, nós temos a tabela com as médias, né, então é importante destacar o ponto 6, que tem o seu maior índice, com 226,25, né, por mais que seja o esperado, né, de um papel de uma foz, nós temos a análise do gráfico ao lado de outubro, novembro, dezembro e janeiro.
E em novembro foi o mês em que mais houve chuva, que é também um fator bastante importante de se observar e que facilita esse carreamento de sólidos, né? Então, tá na coloração verde ali nas nossas colunas do gráfico. Então, no ponto 6, a gente tem o 430, no ponto P5, 605. Então, são valores que se destacam justamente também por esse fator da precipitação, né? E de valores de sólido totais aí maiores, maiores índices. Podemos concluir que, de acordo com a resolução do CONAMA 357 de 2025, ela tem a sua definição para padrão de sólidos suspensos totais e sólidos dissolvidos totais, que geralmente é 500 miligramas por litro para classes 1, 2, 3. Então, analisando nossas médias, os pontos estão todos abaixo desse valor, desse patamar, o que sugere uma conformidade para o estudo. Então, são resultados que estão dentro do padrão da resolução do CONAMA. É uma bacia, então, com transporte moderado de sedimento e que traz essa variação da concentração de sólidos justamente o manejo. Então, a diferença entre um manejo convencional para um manejo direto, a degradação da mata ciliar. São esses os principais fatores. Então, nós podemos concluir que a bacia, ela apresenta uma saúde hídrica que depende diretamente da integridade das APPs, né, as áreas de preservação permanente. Então, enquanto nós temos práticas de conservação, como o terraceamento, o plantio direto, ou a filtragem natural, então, as áreas que nós temos os brejos, né, os solos mais argilosos, que nós temos ali uma mata ciliar preservada, a gente tem sólidos totais em níveis baixos, enquanto as áreas com solo exposto, com a presença de erosão, um solo compactado, seja, além da erosão, a presença de animais que têm o livre acesso, eles vão apresentar um maior risco à qualidade da água, porque a gente vai ter essa facilidade em ter o transporte dos sólidos totais para o curso d'água. Então, nós podemos destacar uma importante relevância desse estudo, desse monitoramento estratégico na concentração de sólidos totais na microbacia dos coxos. Nós temos um diagnóstico essencial para identificar essa variação, né, essas oscilações na qualidade da água, seja pelos fenômenos naturais ou então pela ação antrópica. E essa iniciativa é muito importante para se ter medidas assertivas, seja para mitigar e para reduzir os impactos ambientais e conservar os serviços ecossistêmicos. Então, ter esses panoramas é importante para ter uma construção mais detalhada. Subsídios técnicos também são indispensáveis para as organizações, né, os órgãos gestores, para um planejamento ambiental e fundamentar decisões que vão promover a sustentabilidade e a integridade desses ecossistemas regionais aquáticos. Então, eu finalizo por aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Agradeço imensamente a oportunidade e a atenção. Deixe meus contatos para qualquer dúvida e fico à disposição. Muito obrigada. Tchau!